Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, sejam todos bem-vindos de volta. E nós estamos observando que a maioria das pessoas vão às ruas e pedem ali, por exemplo, intervenção, pede uma intervenção federal. E nós sabemos muito bem que isso não é bom, não é bom. É preciso apresentar a todos vocês que se encontram que os movimentos, como eu falei no programa anterior, esse movimento é legítimo e democrático. Está no artigo 5º da nossa Constituição. Livre pensamento e movimento, a livre manifestação. Mas por que isso está acontecendo agora? Você já perguntou-se por que isso está acontecendo? Eu respondo para você. Porque nós, brasileiros, relaxamos e temos o hábito de relaxar quando as coisas estão bem. O que, na verdade, nós tínhamos e temos que estar sempre vigilantes. Um olho aberto, o outro dormindo ou fechado. Nós permitimos que essas coisas acontecessem. Nós temos uma arma, o artigo 142, mas nós temos um Congresso Nacional, que é também o legislador. E mais acima desses legisladores, que a maioria chama de engrenagem, sistema, eles chamam-se estabelecimento. Esse estabelecimento, eles são grupos de pessoas da sociedade que são poderosos, são bilionários. Eu não sei se você já ouviu um comentário do dono da Ambev, que mora lá nos Estados Unidos. Ele dizendo que, numa conversa, ele disse que já sabemos quem era o presidente da República. Quem já ouviu falar vai afirmar o que eu estou falando. Então, outros políticos disseram, nós já temos o nosso presidente. Esse grupo, eles trabalham 24 horas para fechar qualquer janela que possa, essa janela, trazer algum problema para a sua estrutura do estabelecimento. Não importa, os partidos escolhem, são indicados, mas são apresentados a essas pessoas. E elas são o portão ou o portal da democracia, entre aspas. Quando temos pessoas lá responsáveis, sim, pelo estabelecimento da democracia ou a permanência da democracia. Quando nós encontramos um demagogo e que sabemos que essa pessoa vai trazer dor de cabeça, também foi aprovado por essas pessoas. Nada escapa dessas pessoas. Se for do interesse delas, eles mascaram a pessoa de uma maneira que ele parece um cordeirinho ao falar. E sobre atos democráticos, eles falam muito bem, mas falam de maneira a ponto de explodir, porque eles não dão bem em saber que a democracia é um poder distribuído em todos os que se encontram sobre a nação. Sobre todos. Todos têm um pedacinho da democracia. A base dela resume o parágrafo único do artigo 1º da Constituição. E sobre esse formam-se os poderes. Poderes esse que nós estamos assistindo, governadores querendo impedir o próprio poder de manifestar sobre a sua pátria. Então a gente começa a entender que os poderes, eles se autodenominam pelo fato de serem representantes. Não, eles não querem ser representantes, eles querem ser o próprio poder. Nesse ponto de vista é que eles dão força ao portal guardião da democracia, entre aspas, não são os guardiões do STF, não. Eu estou falando de grupos de bilionários, grupos de empresários, grupos de políticos influentes que passou e domina esse estabelecimento. Então essas pessoas, eles escolhem, eles observam a quem o político, o candidato, pode servi-lo. Se não houver, ou quem chegou mais longe do contrário desse grupo foi o Messias Bolsonaro. Foi ele que chegou mais longe possível, que conseguiu movimentar milhões de pessoas.
mas não tem força nenhuma para ir à frente, porque o sistema venceu. Esse grupo do establishment venceu. Sem exceção, ele venceu. Nós temos um novo presidente. Então, a gente observa que os meios empregados não estão naqueles que praticam. Os meios empregados estão sob o domínio dessas pessoas. O domínio dessas pessoas. De vez em quando, um dá sinal que devemos observar o que falam. Pela democracia, nós temos que restabelecer a democracia. Isso quer dizer, se restabelecer, está dizendo que nós temos que tirar esse movimento que está aí. Então a gente vê que esse povo também, que o qual nós estamos ouvindo falar, não vai poder controlar esse que foi eleito. Pensam ele que vão poder controlar, mas não vão poder controlá-lo de forma nenhuma. Para isso é preciso de todas as maneiras observar. Quando um certo poder está estabelecido sobre a concordância do ditador, do demagogo, esses aristocratas, eles vão começar a dar corda a procurar as pessoas que se opuseram, porque eles não permitem que você permaneça vivo, ou pelo menos que você permaneça respirando a política que o causou tanto mal nesse combate ao qual nós assistimos nesses últimos dias. Não se engane, não se engane. Há pessoas, e já ouvimos o próprio demagogo falar, certas pessoas têm que ir para a cadeia, agradecendo os movimentos que foram feitos, os CPIs que ocorreram. Nós estamos observando esses acontecimentos. Muitos acontecimentos vêm por aí. Não vai barrar nisso. Para que isso possa acontecer, observe que o que foi chegado à corte foi negado. É o princípio de que há um estabelecimento, que há algo que está estabelecido, o domínio está estabelecido, e que ali ele pode começar a fazer as suas caças, que nada que chegar ali vai ter resultado. Isso foi na Venezuela, foi no Peru, foi com Fujimori, foi com Chaves, foi com Marcos, que era presidente da Nicarágua. Então a gente observa que essas coisas se repetem. Há acontecimentos, pode haver uma comoção nacional, uma explosão, há uma ameaça de... Já ouvimos ameaça de bomba, que os pessoal correram, sabe? Essas coisas começam a endurecer os atos antidemocráticos, e as pessoas vão acreditando, e no final das contas a gente nem percebe o quanto nós vamos perdendo a democracia a passo de formiga, e você nem percebe. E quanto menos você imagina, você está perdido em meio a uma situação que você acredita que é pela democracia, o que na real não é pela democracia. É justamente pelo controle do estabelecimento, que não teve a condição de fazer as coisas livremente. E por via dessas pessoas, atrapalhou muita coisa. Os últimos 4 anos deixaram de entrar desses cofres bilhões. Porque não houve furto, não houve roubo. Mas por trás disso, as pessoas têm que apresentar esse grupo, que chama engrenagem, que se chama sistema, que é esse estabelecimento, que faz as coisas, os guardiões, que são mais podres do que posso imaginar, tem que oferecer alguma coisa. O que é que você tem para oferecer para que a gente possa te indicar a um cargo como esse? Então nós temos visto as classes que já foram divididas. Os seus representantes. Não viu que muitos se converteram aos partidos de esquerda, apoiando de forma clara, buscando os apoios? Houve promessas. Mas a maior promessa é justamente feita com aqueles que se encontram sobre o domínio, ou que se encontram dominando os grandes morros de nossos estados.
se encontram dominando, oprimindo, com a certeza que aquele povo ali tem votação. Você mesmo que esteja aqui, não, você pode votar sim. Então nós começamos a observar que o crime organizado já está falando que é organizado. Burro é os que estão por baixo na base, que querem subir, tem que obedecer, tem que aparecer. Mas corre muito dinheiro. Essa é a razão, é o motivo pelo qual tem o que oferecer. Então foram destruídos toda e qualquer situação que podemos dizer legal. A coisa foi muito séria que está acontecendo. Não é a questão do cidadão 60, 70, 80 anos. Não, isso não conta. O que conta é o que foi feito. É o que foi executado nos últimos anos. Isso conta. E isso é imoral. Nós estamos falando de um cargo muito importante, que é o presidente-chefe de uma nação. E olhe que nós estamos falando isso, e temos que ter a certeza do que as promessas têm que ser cumpridas. Logo de cara eu vou te dizendo isso. As promessas realizadas, tanto com esses que são o portal que dá direito a você entrar nesse outro Brasil, esses aqui que guardam, são que guardam os portões que permitem você entrar e destrói você para não entrar, esse do estabelecimento, essas pessoas têm que ter uma garantia, a garantia certa de vitória. E para isso conta com o presente. Chamamos o DOT para você entrar. Só que a maioria que estão lá, eles acreditam que pode controlar. Isso é uma questão de inteligência, porque isso aconteceu em todos os lugares. Todos. Mesmo após, ou por exemplo, Adolf Hitler, por exemplo, que teve aquele seu fracasso de golpe de Estado, que foi preso, passou 9 meses, que ali na prisão ele escreveu A Minha Luta. Depois, os aristocratas o chamaram, fizeram esse convite, e com o tempo, aos passos curtos, derrubaram a monarquia, derrubaram e colocaram ele como chanceler. E quando ele já ainda era chanceler com o poder, não lembro que foram no parlamento, houve um incêndio, e acusaram quem? Acusaram os comunistas. Então, foi motivo para, de um dia para o outro, ele tornou-se chanceler e fortaleceu-se demais no poder, e muitos que se opôs foram o quê? Destruídos. Até mesmo os próprios que o colocaram nessa situação. Só que aqui é muito diferente. Aqui, essas pessoas, elas receberam essa dádiva porque precisa de alguma coisa. Eles não estão interessados no povo. Eles não têm a menor empatia com o povo. Não tem. Coitado de você que acredita nisso. Eles querem alguma coisa que está aqui nessa terra. Serem donos, possuidores. E ter um povo escravo, sem sabendo que eles não têm direito de manifestar a democracia. Então nós estamos observando que se os policiais, por exemplo, eles forem desarmados, digamos que eles vão ser desarmados, vão desmilitarizar. Nós temos duas versões. Desmilitarizar, que um policial sem arma não é militar. A arma faz parte do uniforme. Então não fala sobre desarmamento do bandido, fala desarmamento do cidadão. Então, polícia desarmada, cidadão desarmado, bom para quem? Então, esse acordo foi feito. Acordo, esses que vão passar muito produtos que são necessários para que possa abastecer o mercado. Esse mercado tem que abastecer com $5, $3, $1. $1 todo mundo já sabe o que é, né? Então, tem que abastecer o mercado. As portas têm que rolar. E para isso vamos usar quem? Vamos usar as pessoas, os grandes empresários para investir na campanha. Esses outros também vão investir. Vamos criar artistas que possam defender o movimento como algo legítimo, algo maravilhoso. E nós assistimos isso no Brasil. Não adianta dizer que não. E isso aconteceu aqui. Então, qualquer ato
que possa livrar de vez essas comoções que nós estamos hoje vivendo no Brasil, que não era para acontecer. Como eu disse, quando algo ou alguém correto alcança o poder democrático, ele fica dúbio e ao mesmo tempo débil. E ele não é excludente, mas o outro é. O outro na cara diz assim, olha, você é para lá e eu para cá. E pronto, acabou-se. Eles resolvem o problema na hora. E me recordo um versículo que diz que os filhos das trevas é mais ágil que os filhos da luz. Também está escrito lá. Por isso a gente vê acontecendo as coisas. A gente vê acontecendo as coisas e as pessoas ficam dizendo, mas esse cara tem... Não, porque tem, eles avançam mesmo, avançam. Quem não avança são aqueles que acham que todo mundo é igual. Aí pronto, aí acaba com tudo. E não é assim, meu querido. As coisas não são assim. Nós não aprendemos isso. Isso são formas ideológicas, são formas tratadas e são tratativas para mudar o teu pensamento, o teu modo de vida. Você está vendo que é errado, mas você não tem coragem de impor porque você acha que é o quê? Agressão. Você acha que é um perigo, você acha que não é possível, mas eles estão avançando. Você não pode falar mal de alguém que é homofobia. Oxe, o que é isso? O que pode estar acontecendo que eu não tenho mais opinião própria? Um bando de pessoas, um grupinho de pessoas dizem o que você, dita as regras, o que você é. Outros dizem você não sabe de nada. Nós chegamos a um ponto das pessoas tirarem todo o teu saber. Eu acho que eles medem ou mede-se aos outros como a si mesmo. Eles não sabem, querem que você não saiba. Já chega, você não tem nenhum saber, você não sabe de nada. Ah, então tá bom. Então por que você acha que eu não sei? Quem te deu o direito de tirar tudo que eu tenho? Quem te deu esse direito para você? Então existe uma série de comportamentos que é tratativo, é doutrinário. E você está aceitando de modo fácil e tranquilo. E os meios, outros meios vão sendo usados. Sabe? Outros meios vão ser usados. Se você nunca observou, preste atenção nas coisas. Observe, põe a sua cabeça para funcionar. As coisas estão acontecendo diante de você. Ah, esvaindo-se está a democracia. E você nem percebe. Nem percebe. Uma música ali, um deboche ali. Você não usa mais a responsabilidade. E isso eles estão conseguindo fazer com o Brasil. Eles estão conseguindo, gente, acorda. Você está perdendo. Então o que nós temos que fazer? Fazer as coisas que é legítimo. Nós não podemos ficar órfãos. Não podemos ficar órfãos da ordem democrática, da ordem de progresso. Nem podemos. São 57 milhões, 56 milhões e um pouco, que não aceitam o socialismo. Pronto. Isso é o Brasil. Um abraço a todos. Felicidades, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Um abraço, até mais.